Oi, gente, eu sou Camila, cofundadora do PodTake, e estou aqui muito feliz e animada. Eu não sei se vocês sabem ou já ouviram falar que transporte escolar também deve ser inclusivo. Pois é, eu tive a oportunidade de viver isso na minha própria pele. Então, hoje nós vamos receber a Fátima. E receber a Fátima quer dizer o seguinte, que a gente vai ouvir muito sobre inclusão no transporte escolar e sobre um pouquinho da minha história também, que a Fátima fez tanto parte. Então, vem com a gente, espero vocês, curtam, compartilhem e conheçam mais da nossa história. Fátima, seja muito bem-vinda. Obrigada por receber a gente na sua casa. Ai, que coisa boa, minha casa gente. tá sempre de portas abertas para vocês. É um privilégio poder te receber aqui, Ai, né? que bom, depois de tantos Depois de anos. tantos anos. E Te reencontrar, saber o quanto você está bem, o quanto eu te desejei isso sempre, você Sempre, sabe verdade. disso, desde quando você ia no escolar comigo. E assim, te ver assim é perfeito. ai, que bom. É maravilhoso. Então, fica à vontade, ó, se apresente aí, Sim, fique à vontade, é um bate-papo, acho que muito emocionante pra gente, com certeza. né, que viveu tantos desafios ali naqueles nossos momentos de idas e vindas no Batista, Exatamente, mas sem né? dúvida, eu acho que vai ser muito bom esse nosso bate-papo, e acho que vai ter que ter 1, 2 e 3 e 4. Com certeza, porque é muita história. Fique à vontade, se apresente, por favor. Então, meu nome é Fátima, eu sou transportadora escolar. Desde os 14 anos eu trabalhava como acompanhante, né, do meu irmão. E aos 23 eu comecei a dirigir mesmo a van e assim, até hoje estamos aí firme e forte. Acho que nada para a gente não, né? Porque realmente é uma coisa que eu gosto. Já passaram-se muitos e muitos alunos, muitas histórias, muita coisa boa ver todos crescendo, formando, evoluindo, criando família e reencontrando quem, assim, eu jamais imaginei que eu encontraria. Pois Estamos aqui. E é tão engraçado porque, assim, como eu usava o aparelho, né? E aí o aparelho, as muletas, né? Ou era muleta ou era andador. Sim. E a acessibilidade, ela ainda é difícil, né, Fátima, Sim, hoje muito. também. E eu não sei hoje como funciona, por exemplo, no colégio que eu estudava naquela época, como seria hoje, né? Se seria mais fácil. Hoje o Colégio Batista ele é muito adaptado à acessibilidade mesmo. Tem rampas de acesso, coisa que antigamente era só escadas, né? Nossa, era muito E difícil. assim, hoje ele é todo acessível. Então, assim, facilitou pra gente e pra vocês também. Porque naquela então, época era impossível, assim, eu não conseguiria ir sozinha. Não. E como as coisas eram muito... Quando o colégio é muito grande, né? Então era muito difícil esse processo aí. Sim. Mas o mais legal, assim, que eu acho da nossa história em conjunto, que eu sempre, absolutamente sempre falei da Fátima, assim. Eu falava sempre assim, gente, a Fátima, eu falava assim, tinha uma moça muito bonita, muito, eu falava assim, muito bonita. E ela me levava, me carregava, e ela ia conversando comigo até lá na sala. E eu acho que isso é, assim, tão interessante. Por quê? Porque, primeiro que eu já era uma menininha, né? Não era um bebê. Então eu já tava bem pesadinha, assim. E era um caminho longo, né? Então a gente... e era uma ida e uma volta. Isso. Então eu acho que a confiança, primeiro, assim, que eu penso dos pais, né? Sim. Da minha mãe ali, que ela tinha essa paz de entender que eu tava sendo ali cuidada por você, que eu ia chegar bem, que tava tudo certo. Exatamente. Num colégio tão gigante, com tantas coisas, tudo poderia acontecer, né? Imagina se você não tivesse esse carinho, esse cuidado aí de me deixar na minha sala, eu nem imagino como seria. Hoje, né, hoje tem os acompanhantes, né? Hoje eu vejo os alunos, né, que realmente têm alguma dificuldade, alguma coisa, tem as pessoas que aguardam já na catraca e dali pra frente eles já assumem, né? E antes não tinha ninguém, nada. Não tinha nada. Nada. Então, assim, eu pensava, como que eu vou deixar você andar daqui até lá na sala? Eu acho que eu nem chegaria. Era impossível, entendeu? Era impossível. Na época era um porteiro apenas que ficava. Hoje não, são vários funcionários.
eu acho que até essa questão melhorou muito, porque ajuda o transporte e ajuda muito vocês. Porque antes não tinha ninguém, assim. Então era a gente. E eu lembro também uma outra coisa que eu acho que é super legal, assim, que como eu usava o aparelho, eu lembro do cuidado, assim, de vocês, de me colocar no lugar onde ninguém sentasse do meu lado, para não correr o risco, porque criança, né? Criança, tudo pode acontecer, de te machucar. De me machucar. Então a gente já te colocava no banco ali, perto de mim mesmo, porque ali eu conseguia, né, monitorar tudo para que não te machucasse. E eu acho que isso era tão... O que eu fico pensando, assim, né, do lado de cá, assim, hoje já adulta, que o quanto isso marcou a minha história. Isso é muito interessante, como que isso ficou para você. Porque, assim, para alguns, eu, como transporte, eu sou um transporte. Claro que, assim, eu sei que eu marco, com certeza, a vida de vários. Certeza. Porque é o meu jeito. Só que, assim, tem alguns que realmente ficou aquela marca mesmo, assim. A Fátima foi essencial na minha vida. Você ver, assim, eu devia, quando começou, né, foi até lá na frente, mas quando começou eu devia ter 6 anos. E aí, 6 anos até possivelmente os meus 12, que foi o mais intenso das minhas cirurgias. Então foi um longo período. Um longo período. Tanto que eu lembro dessa sua mudança. Sim. Eu lembro de te ver na van. Sim. Eu lembro depois de te ver na van e falar, que legal, a Fátima tá dirigindo. Exatamente. Então, olha que interessante isso, né? Então, eu fico pensando assim, e aí eu quero te fazer essa pergunta. Para você, né, hoje, enquanto no transporte escolar, como que você vê esse processo de acessibilidade, de inclusão? Óbvio que eu sei que isso para você é muito natural, né, que você inclui de maneira natural. Sim, mas como que você vê isso e o que você acha de importante nesse processo? O transporte escolar, ele não tem uma acessibilidade como o ônibus tem, né, como o táxi tem. O transporte não tem. Não tem nenhuma van adaptada pro transporte, né, essencial mesmo, assim, não adianta, não tem. Você não vai procurar Belo Horizonte inteiro, outra cidade, não tem. Assim, é adaptação mesmo. Não tem. E aí, sabe uma coisa que a gente sempre fala assim, o que é mais importante, né? Que às vezes as pessoas falam de acessibilidade. O que é mais importante, Camila? Olha, de tudo que eu já estudei e do que eu vivo, eu acho que a acessibilidade atitudinal é a mais importante. É a mais importante. Porque aí a gente ajusta muita coisa. Porque tem coisa que, né, igual em espaço arquitetônico, o dinheiro vai pagar, né, muitas coisas. Só que às vezes tem coisas que já estão ali prontas e que a gente não consegue mudar mesmo. E o que a gente não consegue mudar, aí a gente tem que contar com a atitude de cada um, né? E aí eu sempre contei muito com isso. Eu tenho 36 anos, então eu acho que eu já sou de uma geração que eu ainda sou de uma geração que eu cheguei e ainda tinha muita coisa para poder fazer, né? E ainda tem muita coisa para poder fazer. Com certeza, a evolução realmente da sua época na escola para hoje é muito grande. Muito grande. Muito grande. Só que no escolar, essa evolução não teve. É a evolução mesmo da gente. A gente conseguir adaptar as crianças, né, a um amiguinho que tem um TDAH, a um amiguinho que tem alguma deficiência física, e assim a gente conseguir introduzir aquilo ali dentro dessa realidade que é ali o escolar, exatamente. E o que vai acontecendo ali. Exatamente, assim, e os meninos, eles se adaptam muito fácil, né? Então isso é muito legal, isso é muito bacana. Eu também percebo isso. Eu já transportei vários, e eu falo, pra mim não tem nada que dificulte, não. A gente tenta solucionar, isso é fato. Hoje, claro, as vans, elas já têm mais tecnologia e tudo. A minha van antes era descer, abrir porta, fechar. Não, hoje já tem porta automática, já ajuda muito em várias coisas. Isso aí facilita muito o serviço também. E é o carinho, o amor, né? Isso aí não tem...
a adaptação é essa, pra mim é essa. Não tem outra coisa, entendeu? Eu, enquanto usuária, quando completamente, eu acho que o carinho e o afeto é fundamental. Fundamental. Porque tinha escada, tinha tudo. Que é o caso também do Colégio Batista, né? Eu tenho uma memória daquela época, uma memória excelente, assim, sabe? De várias coisas, né? De muitas. E todas elas, eu tinha muitas barreiras físicas ali. Sim. Mas o que marcou para mim não são as barreiras físicas, era o que as pessoas faziam para que eu fosse incluída mesmo com as barreiras físicas. Naquela época não tinha a inclusão ainda, assim, né? Hoje, todas as escolas são adaptadas à inclusão. Então, hoje seria tudo muito mais fácil. Sim. Né? Muito mais. Mas, naquela época, não tinha. Então, era a gente que se adaptava à sua condição. Né? E hoje eu fico pensando assim, né? Você me falar, eu demorei, né? Toda cirurgia eu parava e ficava um tempo sem ir na aula e ficava. E aí isso às vezes eram 2, 3 meses. Isso para uma criança em tempo letivo ali é muita coisa, né? Coisa. E a minha mãe buscava as coisas, e aí quando voltava, aí tinha uma infecção, aí tinha que voltar pro hospital. Então, isso tudo eu lembro muito quanto cansativo. Você faltava. É muito cansativo. Muito cansativo para os pais. Então, assim, é uma... Para você. Muito. Para você. Eu lembro que você reclamava, o quanto você reclamava, né, do aparelho e tudo. Eu lembro muito bem. E é engraçado, você sabe que eu não lembro de mim reclamando. Olha para você ver como que é legal. E como eu perdi a minha mãe, eu perdi muito a referência do que foi aquela época, entende? Então, e aí eu tava comentando com você, né, do livrinho de história em quadrinhos, e que você tá lá no livro. É muito legal. Que legal. E esse encontro que Deus trouxe pra gente, literalmente. Exatamente. Que é justamente nesse livro, muita coisa vem da minha cabeça do que eu lembro dessa infância ali no hospital, mas possivelmente, como é bom conversar com você, que eu vou trazendo outras coisas também. Memórias, que são as memórias que estão com você muito mais vivas do que porque eu era criança, né? Então a gente vai, e principalmente eu acho que o sofrimento, ele também dá uma quebrada, isso, né? Daí você reclamava muito do peso do aparelho. Isso, e era muito o aparelho pesava a sua perna. E aquilo ali eu olhava e falava, não, mas isso aí não vai dificultar em nada, não. Vambora. A gente pegava no colo e vamos. Não, e você ficava incomodada, às vezes, do fato de eu estar te carregando. Isso, dando trabalho. Por favor, me desce. Eu, não, bora só, vamos. E ia numa boa, entendeu? Então, assim, eu acho que esse processo todo que você passou, isso aí te fez realmente, assim... É aquele negócio, todo mundo passa por algum processo difícil na vida e esse processo te evoluiu muito. Isso eu tenho certeza, porque você se tornou uma pessoa maravilhosa que hoje ajuda pessoas que realmente precisam. Né? Então, assim, aquele processo ali era passageiro e eu falava isso com você. Calma, isso vai passar, daqui a pouco você vai estar correndo. E você às vezes estava tristinha, sempre com uma carinha assim, mais tristinha, mas sempre assim, eu sempre tentando te colocar para cima, porque aquilo ali era momentâneo. Então, assim... E que é um desafio, né? Porque aquela criança que tá vivendo aquele processo, ela tem várias coisas. O fato de ser uma criança. É uma criança. O adulto, ele passa por uma dificuldade muito mais fácil do que uma criança entender aquela situação. E você realmente, assim, você foi muito guerreira. Ai, amém. Eu acho que a gente, quando criança, a gente vê o mundo que é isso, né? Que tá lá no livro em quadrinhos, que eu acho que é isso, que a gente pinta um mundo diferente, né? E esse mundo, e que legal que, assim, é o que eu quero deixar reforçado aqui, que bom que você esteve, porque você me ajudou a pintar esse mundo que eu escrevi lá nesse livro em quadrinhos, que você vai ter a oportunidade de ver. Com certeza. Que é um livro que está contando, assim, porque o olhar que eu tenho hoje adulta, e que traz para mim daquela época, é esse olhar de que estava tudo bem, eu sabia do sofrimento, mas que estava tudo bem, que tudo ia passar, sabe?
Então, obrigada por E ter... passou, e você sabe. Graças Tá vendo? a Deus, né? Lembra de tudo que eu falei, vai passar. Vai passar, e passou. E você também tão novinha, né? Na época eu tinha, se não me engano, eu tinha 15 anos. Olha pra você ver. 15, 16 anos na época. Eu lembro mais ou menos dessa fase aí, quando eu trabalhava com meu irmão no ônibus, era isso daí. Olha pra você ver. Então, dentro disso, a gente... E esse encontro... E reforçar, né? Que esse encontro foi completamente de Deus. De Deus. Eu comentando com a Alessandra... a Alessandra comentando sobre a Fátima. Sim, que a Alessandra também foi do meu escolar. É uma coisa Fátima, muito... minha amiga, eu sou madrinha da filha dela. Ela tem um escolar. Aí eu peguei Fátima do escolar. Eu tô no Concórdia. Deve ser a mesma pessoa. E aí eu falei, Fátima? Aí eu falei, ela é assim, ela é assim, ela é assim. Ela falou, o irmão dela chama Eduardo, chama Fernando, né? Isso. Aí Fernando. Aí ela falou, eu falei, gente, é a Fátima. Então, assim, muito obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade de trazer um pouquinho. Gente. Pena que não pode ser tanto quanto a gente queria, mas vamos ter outras milhares de oportunidades. Nos bastidores da sua casa, tão gostoso. Mas muito obrigada, Fátima, de verdade, assim, que Deus abençoe muito você e sua família, assim, que eu desejo, eu sempre desejei, assim, como eu sempre falo, assim, você, a minha professora Eneida, são pessoas que estiveram nesse processo, que eu lembro de frases da Eneida, muito também, que a Eneida falava assim, eu não vou dar conta, não sei o que, e ela falava, você é capaz, você é capaz. E, putz, eu tenho 36 anos, o tempo passou, e eu lembro de você e da Eneida, olha pra você ver. Exatamente, mas é porque são as duas pessoas que te marcaram. E isso é muito legal. Que te colocavam pra cima, que te incentivavam que aquilo ali era só um momento ali, e lá na frente você ia brilhar, mais ainda. E eu só posso agradecer, falar que as portas do PodTake, da Assessme, estão abertas, que seu trabalho é brilhante. Parabéns pelo que você faz com muito carinho. E olha para você ver, você marca gerações. Isso é muito importante, isso tá ligado no céu. Não tá ligado aqui, tá ligado no céu. É pro ser humano, pro coração da gente, né? E Deus fala, se tem uma coisa que a gente tem que guardar, é o coração. Então você tá guardando na caixa mais preciosa das pessoas. Então eu só tenho que agradecer e dizer muito obrigada, viu? Eu que te agradeço. Obrigada.